O ouro a $5.500. Seria esse o sinal definitivo de um colapso financeiro ou o início de uma nova era de valorização? O que o mercado está tentando nos dizer com esses números? Hoje vamos analisar os dados econômicos por trás dessa projeção e entender se estamos diante de uma bolha perigosa ou de uma mudança histórica no cenário global. O que você está prestes a ver no gráfico do ouro hoje não é apenas uma alta de preços comum. Não é apenas mais um ciclo de mercado ou um rally especulativo passageiro movido por manchetes de jornal. O que está diante de nossos olhos é, na verdade, uma quebra de paradigma estatístico que desafia décadas de teoria econômica convencional. Para entender a magnitude do que está acontecendo agora, nesta janela crítica entre 2024 e 2026, precisamos primeiro olhar para o que sempre foi a regra de ouro das finanças globais. Uma regra que até ontem era considerada absoluta. Agora você deve estar se perguntando, mas Gustavo, o que você está falando? Calma, fica comigo aqui no vídeo que eu vou explicar para você o cenário por trás dessa alta. Imagine uma gangorra perfeitamente equilibrada. Em uma extremidade, temos os juros reais dos Estados Unidos. Na outra, o ouro. Durante meio século, essa foi a mecânica infalível do mercado. Se os juros subiam, o custo de oportunidade de carregar o metal aumentava. Afinal, o ouro não paga dividendos, não paga cupons de juros. Portanto, quando o Tesouro Americano oferecia rendimentos reais positivos e altos, o capital abandonava o metal e corria para o papel. O ouro caía. Sempre foi assim, até que a gangorra simplesmente quebrou. Entre 2024 e o início de 2026, vimos os juros americanos atingirem picos que não víamos há mais de 2 décadas. Em qualquer outro momento da história moderna, isso teria esmagado o preço do ouro, enviando-o para as profundezas. No entanto, o que o mundo testemunhou foi um fenômeno que deixou os algoritmos de Wall Street em curto-circuito. O ouro não apenas resistiu, ele disparou 60%, rompendo a barreira técnica dos $5.500 por onça Troy. Pela primeira vez em 50 anos, o mercado global parou de se importar com o rendimento nominal da nota verde. O investidor parou de olhar para quanto o papel moeda poderia render em juros e passou a focar obsessivamente em uma única coisa: a preservação do valor real. Enquanto a dívida pública dos Estados Unidos escala de forma parabólica, atingindo a marca sombria de 38 trilhões de dólares, o ouro está enviando um sinal de fumaça que a maioria dos analistas de televisão escolhe ignorar por puro viés cognitivo. Mas não se engane, não estamos falando apenas de medo. Estamos falando de uma mudança de arquitetura. Existem duas forças colossais, duas placas tectônicas da economia global movendo esse gráfico neste exato momento, e elas estão em rota de colisão direta. De um lado da arena, temos a tese da transição global. Aqui, o ouro não é visto como um porto seguro para tempos de crise, mas sim como a fundação estratégica de uma nova ordem multipolar. Estamos falando da construção silenciosa de uma infraestrutura financeira onde o ouro volta a ser o lastro invisível do comércio entre nações que não querem, e muitas vezes não podem, mais depender da benevolência do dólar. É um jogo de xadrez de longo prazo, onde o metal é a peça principal para garantir a soberania nacional em um mundo fragmentado. Do outro lado, temos a tese do colapso sistêmico. Esta é uma visão muito mais crua, fria e puramente matemática. Aqui, o ouro a $5.500 é interpretado como o último bote de salvamento de um sistema de dívida que finalmente atingiu seu limite matemático de sustentabilidade. É o reconhecimento desesperado de que quando a dívida cresce mais rápido que o PIB e os juros dessa dívida superam a própria capacidade de arrecadação do Estado, a moeda entra em uma espiral de desvalorização que só pode terminar em uma ruptura traumática. A grande questão que paira sobre cada investidor, cada família e cada nação hoje é: qual dessas forças está vencendo? A resposta não será encontrada nas declarações oficiais do Federal Reserve ou nas reuniões de cúpula do G7. A resposta está oculta nos movimentos que os grandes players, os bancos centrais do Oriente e os fundos soberanos mais poderosos do planeta estão fazendo em absoluto silêncio, longe dos holofotes e das distrações da mídia tradicional. O ouro a $5.500 é apenas o termômetro. A febre está no núcleo do sistema. E para entender como chegamos a esse ponto de não retorno, precisamos investigar quem está realmente limpando o mercado físico. E por que um acordo de 50 anos com o deserto da Arábia Saudita acaba de ser rasgado na nossa frente.
Mas antes de mergulharmos no fim dos petrodólares, você precisa entender uma anomalia que está acontecendo agora mesmo. Por que os aliados mais próximos dos Estados Unidos estão, neste exato momento, enviando aviões de carga para retirar seu ouro de Nova York? O que eles sabem que nós ainda não percebemos? Mas antes de voltarmos para esse momento da história, eu sou o Gustavo Moraes e esse é o Mundo em Movimento. Se você já é inscrito, sabe o nível da conversa. Então já pode deixar o like aí embaixo. Mas se é a sua primeira vez por aqui, assiste até o final. Se o vídeo te agregar, seja pelo conhecimento ou pelo tema, aí sim deixa o like. Agora vem comigo, porque só quem entende o movimento antecipa a jogada. Dando continuidade ao que vimos no bloco anterior, é crucial entender como essas tendências afetam a dinâmica do mercado internacional. Muitos analistas de superfície, presos a métricas do século passado, atribuem a disparada do ouro puramente ao medo do investidor de varejo ou a uma inflação passageira. Mas os dados de custódia e os relatórios de fluxos de capitais revelam uma realidade muito mais calculista e fria. Quem está, de fato, limpando o mercado físico de ouro, removendo toneladas de metal das bolsas de Londres e Nova York, não são indivíduos assustados. São os bancos centrais de nações soberanas. E o motivo para essa corrida frenética não é uma crise comum. É o encerramento definitivo de um acordo silencioso que serviu como a espinha dorsal do sistema financeiro global por exatamente meio século. Para entender por que o ouro atingiu $5.500, precisamos voltar para o ano de 1974. Naquele momento, o dólar estava vulnerável após o fim do padrão ouro. A solução veio de um pacto histórico com a Arábia Saudita. Os Estados Unidos forneceriam proteção militar total à dinastia saudita, em troca de uma única condição: que o petróleo, a commodity mais importante do planeta, fosse vendido exclusivamente na moeda americana. Esse foi o nascimento dos petrodólares. Isso criou uma demanda artificial, perpétua e infinita pelo dólar. Cada nação, para manter suas indústrias girando, precisava primeiro comprar dólares para só depois comprar energia. O dólar tornou-se, na prática, o ouro negro. No entanto, entre 2024 e 2025, o mundo testemunhou o impensável. A Arábia Saudita começou oficialmente a aceitar outras moedas, como o yuan chinês e o dirham, em suas transações de energia. A exclusividade acabou. Sem a obrigatoriedade do petróleo ser liquidado em dólares, as nações perderam o motivo principal para estocar trilhões de notas verdes em suas reservas. É aqui que o ouro volta ao palco principal. Sem o lastro do petróleo, o mundo volta a buscar o único ativo neutro, apolítico e que não pode ser impresso por nenhum governo. Mas há algo ainda mais estranho acontecendo nos cofres subterrâneos de Manhattan. Enquanto o público se distrai com as flutuações diárias da bolsa, um dado que poucos comentam nos grandes portais de notícias está acendendo alertas nos bastidores. Países como Alemanha, Polônia e Holanda iniciaram movimentos logísticos complexos para retirar fisicamente suas reservas de ouro dos cofres do Federal Reserve em Nova York. Por que aliados tão próximos gastariam fortunas em segurança para trazer toneladas de metal de volta para casa agora? A resposta curta é perda de confiança. O ouro guardado no cofre de um terceiro é, na verdade, apenas um título de propriedade, que depende da permissão desse terceiro para ser exercido. Em 2022, o mundo viu as reservas russas serem congeladas com o apertar de um botão. Esse evento mudou a matemática de risco de cada banco central do planeta. O ouro, no seu próprio solo, é o único ativo financeiro no universo que não carrega o risco de contraparte. É a busca pela soberania absoluta em um mundo onde a confiança diplomática está se desintegrando. A China e os países do BRICS não estão acumulando ouro apenas para lucrar. Eles estão operando em uma camada muito mais profunda. Eles estão construindo o projeto M-Bridge, uma infraestrutura de pagamentos digitais que permite liquidar o comércio internacional instantaneamente, sem nunca tocar em um servidor americano ou no sistema SWIFT. Nesse novo sistema, as moedas digitais podem até ser o meio de troca, mas o ouro é o validador final. É o lastro silencioso de uma nova arquitetura que está sendo montada, enquanto o Ocidente ainda tenta entender o que deu errado com o dólar. Mas se o ouro está sendo preparado para sustentar uma nova ordem, o preço atual de $5.500 é apenas a fundação de algo muito maior. E isso nos leva a uma pergunta perturbadora. Se o Oriente está se protegendo com ouro real,
O que vai acontecer com as economias que estão sentadas em montanhas de dívida de papel? A resposta nos leva ao coração do problema matemático dos Estados Unidos. Uma dívida que não apenas cresce, mas que começou a devorar a própria capacidade do país de se defender. Para entender por que o ouro a $5.500 não é uma bolha, mas sim uma fundação, precisamos olhar para as entranhas do sistema M-Bridge. Imagine uma autoestrada digital de pagamentos que conecta bancos centrais da China, Tailândia, Emirados Árabes e Hong Kong, operando totalmente fora do alcance do sistema SWIFT. Neste cenário, o ouro deixa de ser um metal decorativo e volta a ser a unidade de liquidação final. É o retorno do ouro como a moeda de reserva de última instância, mas em uma versão digitalizada e de alta velocidade. Os países do BRICS Plus não estão apenas comprando ouro, eles estão integrando o ouro em algoritmos de compensação comercial. Enquanto o Ocidente imprime papel para cobrir buracos fiscais, o Oriente está acumulando o ativo que não pode ser impresso. Mas aqui é onde a história ganha contornos de um suspense geopolítico real. Por anos, o Banco Central da China reportou compras de ouro modestas, quase protocolares. No entanto, analistas de fluxo físico e geólogos notaram algo estranho. A quantidade de ouro que entra no país através de mineradoras estatais e canais militares nunca aparece nos relatórios oficiais. O que Pequim está fazendo é o que muitos chamam de o grande acúmulo silencioso. Eles não querem causar um pânico comprador antes de estarem com os cofres cheios. Eles querem que o dólar continue financiando sua transição até o último segundo possível. Quando a China finalmente revelar suas reservas reais, o preço do ouro não estará apenas subindo, ele estará redefinindo o valor de todas as coisas. Imagine um mundo onde o yuan é conversível em ouro em qualquer porto comercial asiático. Nesse dia, a confiança no papel moeda americano, que já está por um fio, pode simplesmente evaporar. E é aqui que o mundo em movimento atinge sua velocidade máxima. Se essa transição for bem sucedida, veremos um novo equilíbrio de forças. Mas e se o tempo acabar antes da transição ser concluída? E se o peso da dívida americana for tão esmagador que o sistema não tenha tempo de mudar de pele de forma organizada? A transição é o plano dos estrategistas, mas o colapso é o destino inevitável dos matemáticos. E para entender por que o cronômetro está correndo contra o dólar, precisamos olhar para o que acontece quando uma superpotência para de investir no seu futuro para pagar apenas os juros do seu passado. Prepare-se, porque o que você vai ver no próximo bloco desafia a lógica básica de qualquer investimento que você já fez. Vamos abrir a caixa preta da dívida de 38 trilhões de dólares e entender por que, para o governo dos Estados Unidos, a sua poupança hoje é apenas uma peça de sacrifício no jogo da sobrevivência do Estado. Se a tese da transição, que discutimos até agora, é estratégica, diplomática e lenta, a tese do colapso é puramente matemática, fria e, para muitos, inevitável. O preço do ouro hoje, pairando na casa dos $5.500, não é apenas um indicador de mercado. É o reflexo distorcido de um sistema financeiro que finalmente perdeu sua âncora de realidade. Para entender o que essa perda de âncora significa, precisamos olhar para os precedentes históricos, onde o Estado, acuado pela própria dívida, precisou recorrer a medidas extremas contra sua própria população. O sinal mais claro e sombrio não vem de civilizações antigas, mas sim de um evento ocorrido em solo americano em 1933, a Ordem Executiva 6.102. No auge da depressão, o governo dos Estados Unidos emitiu um decreto que confiscava o ouro dos cidadãos por um valor fixo. O Estado precisava se salvar da insolvência, e o ouro era a única saída. Hoje, o metal dispara, porque o mercado antecipa que, com uma dívida de 38 trilhões, o governo terá que escolher entre o calote explícito ou o confisco silencioso via inflação. Em 2026, os Estados Unidos atingiram um marco que muitos economistas consideravam o ponto de não retorno. O gasto anual, apenas com o pagamento de juros da dívida pública, ultrapassou a marca de $1 trilhão. Pela primeira vez na história, os juros da dívida custam mais caro do que todo o orçamento militar do país. Pense na gravidade disso. A manutenção do crédito passado agora drena mais recursos do que a proteção da soberania presente. É o estágio final do que chamamos de paradoxo de Triffin. Para o dólar ser a moeda do mundo, os Estados Unidos precisam se endividar, mas se endividam tanto que o mundo para de confiar no dólar.
Essa anomalia se manifesta no gráfico. O ouro está batendo recordes históricos, simultaneamente com as bolsas de valores. Tradicionalmente, eles deveriam competir. Se as ações sobem, há otimismo. Se o ouro sobe, há medo. Quando ambos sobem juntos, o que estamos vendo não é riqueza real, mas sim a desintegração do valor da unidade de medida, o próprio dólar. Se você medir o índice S&P 500 hoje, em onças de ouro, verá que o poder real de compra está sendo corroído. O mercado está precificando o fim de uma era de 50 anos de crédito barato. Mas o colapso matemático não é o fim da linha para todos. Enquanto o sistema de papel se desintegra, um novo equilíbrio está surgindo no horizonte. E o que você vai ver no encerramento deste vídeo pode ser a diferença entre ser uma vítima desse colapso ou um dos poucos que entenderam o movimento antes da música parar. Para muitos, falar em trilhões de dólares parece algo distante, uma abstração numérica que só afeta os corredores de Washington. Mas a realidade é que a matemática da dívida americana acabou de cruzar uma linha vermelha que afeta o preço do seu pão, do seu aluguel e do seu futuro. Quando os juros da dívida superam o orçamento de defesa, o país entra no que historiadores chamam de dilema da insolvência imperial. Os Estados Unidos sempre mantiveram sua hegemonia através de dois pilares, o poder militar e o poder do dólar. Agora, o custo para manter o dólar vivo está drenando o oxigênio do poder militar. É o estágio final do paradoxo de Triffin. Este paradoxo, nomeado pelo economista Robert Triffin, diz que a nação que fornece a moeda de reserva global deve, por necessidade, ter déficits comerciais e se endividar para fornecer liquidez ao resto do mundo. O problema é que, ao fazer isso, ela inevitavelmente destrói a confiança na sua própria moeda. Estamos vendo o curto-circuito desse paradoxo em tempo real. O mundo quer a segurança do dólar, mas teme a dívida que sustenta o dólar. Aqui está a maior armadilha para o investidor comum, a ilusão nominal. Você olha para sua conta na corretora, vê o índice S&P 500 subindo e as ações de tecnologia batendo recordes e pensa que está ficando mais rico. Mas vamos fazer o cálculo que os bancos não querem que você faça. Se você medisse o valor das ações americanas não em dólares, mas em onças de ouro, veria que estamos em um mercado de baixa disfarçado desde o início dos anos 2000. O que você está vendo não é a valorização das empresas, mas sim a desvalorização da régua usada para medi-las. Quando o ouro bate 5.500 dólares, ele não está ficando mais caro, é o dólar que está ficando menor, mais fraco e menos capaz de comprar ativos reais. O mercado está precificando o fim de uma era de 50 anos de crédito barato e dinheiro fácil. O ouro em recordes históricos simultâneos com as bolsas é a anomalia definitiva. É o sinal de que os investidores institucionais estão usando as ações para surfar a inflação, mas estão usando o ouro para garantir que, quando a onda quebrar, eles ainda tenham algo sólido nas mãos. Mas se o sistema de papel está derretendo, o que sobra? No fechamento deste vídeo, vamos unir as duas teses. Vamos descobrir se o ouro a 5.500 dólares é o sinal de uma nova era de prosperidade multipolar ou apenas a luz de um aviso de que o sistema de dívida finalmente bateu no iceberg. Chegamos ao ponto de convergência, onde as teorias de gabinete e os gráficos de Wall Street encontram a realidade dura das ruas e dos cofres soberanos. De um lado, a tese da transição. O ouro não como uma relíquia bárbara, mas como a âncora de um novo sistema multipolar. Nessa realidade, o dólar não desaparece da noite para o dia, mas deixa de ser o único protagonista absoluto. Ele passa a compartilhar o palco com uma nova arquitetura financeira, onde o metal precioso garante a confiança entre nações, que por razões geopolíticas óbvias, não mais confiam umas nas outras. É uma mudança de era, uma transição de poder lenta, mas definitiva, onde o ouro, a 5.500 dólares, é apenas o primeiro degrau de uma nova fundação global. Do outro lado, o cenário é mais urgente e dramático, a tese do colapso. Aqui, o ouro não é uma base de construção, mas o seguro definitivo. O único bote de salvamento contra um sistema de dívida que finalmente atingiu o limite matemático da sustentabilidade. É o reconhecimento de que, quando a maior economia do mundo gasta mais com juros do que com sua própria defesa, o jogo do crédito atingiu seu nível final. Nessa visão, o preço do ouro em dólares perde o sentido técnico, pois o que está sendo medido não é a valorização do metal, mas a desintegração acelerada do valor da moeda de papel. O investidor comum, o espectador passivo das manchetes de última hora, olha apenas para o preço no visor da corretora e se pergunta com ansiedade se ainda dá tempo de comprar.
Ele vê o topo do gráfico e sente medo da queda. Já o investidor estratégico, aquele que entende as engrenagens profundas de um mundo em movimento, ignora o ruído momentâneo e foca exclusivamente no movimento das placas tectônicas. Ele observa os bancos centrais, os maiores e mais bem informados players do planeta, acumulando metal físico em silêncio, retirando-o dos cofres de terceiros e trazendo-o para casa. Eles já fizeram a jogada deles. Eles já escolheram o lado da história em que querem estar quando a música parar. Eles sabem que, no final das contas, o papel aceita qualquer número impresso por um governo em desespero, mas a física do ouro não aceita mentiras e não pode ser diluída por decreto. Enquanto o mundo se distrai com as flutuações das ações de tecnologia, as fundações do sistema monetário estão sendo reforçadas com metal puro. E agora, a pergunta final recai sobre você, que acompanhou essa jornada até aqui. O que você vê quando olha para esse gráfico de $5.500? Você vê o fim de uma bolha passageira, um erro estatístico que logo será corrigido? Ou você vê o início de uma nova era de soberania financeira e proteção de patrimônio? Você enxerga um prenúncio de colapso de um sistema de 50 anos ou a transição inevitável de um mundo que já não consegue mais sustentar o próprio peso da dívida? A história não está sendo escrita nos livros. Ela está sendo escrita agora, em tempo real, em cada transação de petróleo feita fora do dólar e em cada barra de ouro que cruza o oceano em direção ao Oriente. O movimento do mundo não espera por ninguém. A decisão de proteger o seu capital ou de continuar confiando em promessas de papel que o próprio governo emissor já não consegue honrar sem imprimir mais dívida é inteiramente sua. O ouro já deu o seu sinal. Os bancos centrais já agiram. O mundo está em movimento. A única pergunta que resta é: onde você estará quando o novo equilíbrio for finalmente estabelecido? No lado de quem possui o ativo real ou no lado de quem ficou segurando a promessa de papel? Se este conteúdo abriu seus olhos para a realidade que os grandes bancos preferem esconder, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Aqui, nós não olhamos apenas para os preços, nós analisamos os movimentos que moldam o futuro. Deixe seu comentário. Você acredita em uma transição organizada ou em um colapso matemático? O debate continua aqui embaixo. Esse é o Mundo em Movimento. Até o próximo vídeo.